Bem-vindo ao Mac Tutorial. Eu sou Alan Mello e você encontra as minhas dicas em mactutorial.com.br e também em facebook.com/mactutorialbr. O pessoal está me perguntando como que eu faço para editar esses filmezinhos do jeito que eu publico, assim, que eu pus uma aberturazinha, que eu faço um enfeitezinho ali. Então eu vou contar para vocês rapidamente como que eu fiz, tá? Primeira coisa que eu fiz foi criar a abertura, e eu fiz essa abertura no Keynote. Eu vou falar disso um pouco mais para frente em outro tutorial, mas vocês veem, tem um slide só, eu fiz um slide do Keynote, e eu trabalhei, nesse slide, eu trabalhei com a entrada e saída dos elementos. Então, cada elemento, por exemplo, o fundo, cada elemento tem a sua entrada e a sua saída. Tá? Então, ele vai construindo e vai aparecendo todos os elementos conforme eu fui determinando por tempo aqui, né? Tudo uma sequência de entradas e saídas. E aí, no final, depois que estava tudo composto, eu pedi para ele exportar esse filme para QuickTime, né? E avanço manual, quer dizer, foi pelo tempo que estava previsto ali no inspetor, né? Eu deixei ele pulando sozinho de uma animação para outra, né? E aí eu peguei esse filme que foi que eu guardei ele aqui, deixa eu mostrar para vocês que vocês vão achar ele rapidamente. Eu peguei esse filmezinho aqui, que é o filme da abertura, tá? Que foi feito em QuickTime. Eu peguei esse filme e joguei dentro do iMovie, que é esse aplicativozinho aqui, tá? Eu joguei ele aqui dentro e aí botei ele para rodar aqui em cima, tá? E aí eu entro com a sequência, né? Com a animação, com o resto do filme, eu ponho alguns intervalos aqui com os títulos, com o letreiro do final do filme, etc. Para fazer o filme, eu clico primeiro, eu criei um evento aqui chamado Mac Tutorial, eu importo o filme que eu gravei, né, que eu gravo usando esse screen, né, que é esse aplicativozinho aqui. Eu gravei o filme, eu gravo ele aqui, eu importo esse filme, ele vai copiar o arquivo para dentro da pasta do iMovie e só se ele acabar de copiar aqui eu já termino a conversa, mas ele vai copiar esse arquivo para dentro do projeto, né, ele chama isso de projeto, ele cria aqui, ele copia aqui dentro, aí ele dá uma processada, ele gera as miniaturas, né, que são essas mini telinhas aqui, e depois disso eu só vou arrastar o filme que eu trouxe, né, que eu importei agora, eu arrasto ele aqui para dentro do meu projeto aqui, né, da minha estrutura que eu estou vendo. Vocês vão ver aqui tem um timeline, ele vai mostrar como que o filme está sendo processado, só ele acabar de importar. E aí depois eu vou animando, então eu ponho, isso daqui são as transições que eu controlo aqui, eu tenho os textos, né, que eu coloquei para fazer as chamadas aqui em cima, os títulos, as marcações de rodapé, que eu uso essa ferramenta de texto. Isso daqui é uma imagem, esse frame aqui, né, esse quadradinho aqui, é uma imagem que é a mesma imagem que eu uso no fundo, que eu coloco ela aqui e foi só na base do arrastar e soltar, né? Eu abri aqui o Finder, né, e puxei a imagem aqui para dentro na posição que eu queria. Deixa ele terminar aqui, eu já mostro rapidamente como funciona. Depois eu corto esse pedaço. E você pode ter vários eventos, quer dizer, esse daqui é o do Mac Tutorial, mas se eu quiser fazer um filme do aniversário do meu filho, eu crio aqui um novo evento, aniversário do meu filho, importo os filmes lá, e aí eu vou trabalhando independentemente um do outro. Então eu tenho os eventos de 2012 que estão aqui fechadinhos e tenho os eventos de 2013, que no caso está só o Mac Tutorial. Ele importou o filme inteiro, eu dou um clique aqui e seleciono todo o pedaço do filme que eu quero. No caso eu dei 2 cliques e ele selecionou o filme inteiro que eu gravei, né? Esse filme que vocês vão ver aqui é aquele filme do Safari. E aí eita, errei. Eu pego com essa mãozinha e coloco ele no lugar certo dele, que é logo aqui, e eu vou inseri-lo no meio dos... Esse aqui ficou no meio do caminho, safado, não tinha que ter ficado aqui. Vou jogar ele fora. Então, ó, aí já tem o filme, a abertura, que eu vou trocar o texto aqui, eu vou colocar
organizando os favoritos. Tá? E aí automaticamente ele já mantém a passagem que eu tinha pedido, ó, que eu já deixei aqui essa transição já pré-definida. É uma transição por sobreposição, quer dizer, ele vai sobrepor uma imagem na outra, dissolvendo, né? Ele não vai fazer vir a tela, nada disso, tá? Ele só faz isso e eu determinei que dura meio segundo para acontecer. Aí ele entra com o texto, né? Esse texto aqui também, ele tem um desfoque horizontal, então ele dá essa borradinha na horizontal assim, ó, fica bonitinho. E aí outra transição também por desfoque, né? Por dissolução. E aí ele já entra com o filme aqui e esse filme já entra com o som, né? Vocês veem aqui nessa barra que tem o som do que está acontecendo. Depois disso eu vou marcando, eu vou chegando nos lugares assim, tem alguns erros eventualmente, eu corto esses erros, né? Eu seleciono o ponto exato e eu racho o clipe, eu divido, né? Eu divido o clipe ali e eu jogo fora o que não interessa, assim, os errinhos, as bobagenzinhas acabam ficando, eu acabo tirando. Aí no final eu tenho aqui os créditos, né, que eu peguei também, é um texto aqui, eu pedi para ele entrar como no esquema de créditos finais. Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Cliquei na ferramentinha aqui, ó. Então ele me mostra, ó, tem os créditos finais, tem aqui, ó, os 4 cantos que as coisas aparecem junto no meio do caminho, tem o desfoque horizontal, cadê o desfoque horizontal? O desfoque horizontal aqui, e assim vai. E eu posso ter um monte de coisa pronta. Quando eu ponho aquelas marcaçõezinhas aqui de rodapé, eu uso esse degradê branco, tá? Que ele aparece um degradêzinho e depois some, né, esse degradê branco, e eu coloco o texto ali. E aí no final, né, tem os créditos, a hora que acabam os créditos, ele faz uma dissolução para o logo do Mac Tutorial e fecha em preto. Tá? É uma coisa simples, mas acaba tendo um resultado mais bonitinho do que a gente está acostumado. A outra coisa que eu faço é colocar música. Então eu clico aqui nessa musiquinha, está aqui toda a minha biblioteca do iTunes, né? Eu posso escolher, por exemplo, vamos pôr quanto tempo vai ter esse filme? Está com 14:24. Então eu procuro um filme, uma música que tenha mais ou menos a mesma duração. Vou pegar esse Gershwin aqui e eu jogo o Gershwin em cima do filme aqui. Então ele automaticamente... Eita, fiz errado. Fiz alguma coisa errada aqui, ele foi para o lugar errado. Deixa eu tirar e pôr de novo. Eu pego o Gershwin que está aqui e jogo. Dá uma raiva quando não faz direito. Eu pego o Gershwin que está aqui e coloco no fundo do filme. Tá? Então ele já entra todo aqui. Então a trilha sonora vai entrar junto com o filme e vai tocando. Esse verde aqui no fundo é a trilha sonora que está rolando. E ela vai até, como ela é um pouquinho mais longa do que o filme, ela vai até o final aqui. E eu só reduzo o volume da trilha sonora arrastando essa barrinha aqui. Né? Depois eu vou arrumar isso direitinho para ficar mais bonitinho, mas eu dou uma reduzida aqui para uns 20%, para não ficar atrapalhando a narração que eu vou fazendo, e já era o assunto. Quando eu acabo de editar todo o filme, eu exporto esse vídeo, deixa eu achar o exportar aqui, eu exporto, cadê? Não tem exportar. Otimizar, analisar, cadê? Finalizar o projeto. Tá aqui, ó, compartilhar. Eu exporto usando o QuickTime. Eu poderia exportar isso direto para o YouTube, mas eu já tive algumas experiências não eficientes com isso. Então eu estou exportando usando o QuickTime e aí eu faço o upload lá no site do iTunes, tá bom? Essa é a diquinha de hoje. Eu sou Alemelo, esse é o Mac Tutorial, agradeço a audiência e até a próxima.